tecnologia do Brasil de Dilma na Alemanha de Angela Merkel. 2001, o ano da Odisseia. Um grupo de empresários brasileiros, dirigindo-se para participar da grande feira internacional de tecnologia maior do mundo, a CeBIT, decide, chegou um pouquinho antes, fazer uma visita a Berlim. Entramos no trem de alta velocidade e, para nossa surpresa, a revista de bordo trazia uma matéria sobre o Brasil. Na capa, mulheres muito bonitas, sensuais, biquínis minúsculos, a praia lindíssima ao fundo e os copos de caipirinha em suas mãos. Nos entreolhamos, observamos que todo o público, que ali, ou grande parte dele, estava lendo a matéria. O conteúdo girava em torno do desprendimento, do despojamento, do descomprometimento do brasileiro com a vida. E nós, obviamente, como empresários, ficamos um pouco atônitos. E ouvindo a opinião de executivos brasileiros vivendo na Alemanha, na Europa como um todo, disseram que era quase que invariável essa imagem do Brasil. Os estereótipos do país no carnaval, da marginalidade, dos arrastões. Por mais que aquilo nos incomodasse, tínhamos que conviver com aquilo e, obviamente, isso dificultava o nosso resultado numa feira internacional de negócios. Chegou, então, o início da semana, seguimos para a feira e, acompanhando um empresário gaúcho na área de automação, de clínicas e hospitais, fomos visitar o estande de uma empresa alemã. O alemão não nos deixou sequer falar. 40 minutos direto, depois de um monólogo incansável, ele veio nos dizer que tinha 5.000 clientes, usuários, que a empresa deles era tradicional, que exportava para tantos países. E, quando finalmente pensávamos que teríamos oportunidade de fazer alguma interlocução, ele disse o seguinte: e aí, o que vocês querem comigo? Qual é a qualificação da empresa de vocês no Brasil para representar a nossa solução lá no seu país? E nós procuramos com muito jeito de diplomacia dizer que não era essa a intenção. Que a empresa daquele gaúcho atuava no mesmo segmento e que não tinha 5.000 clientes, tinha 15.000 clientes no Brasil. Né? E que a intenção era um acordo mútuo para que uma solução pudesse ser representada em conjunto na Europa, que era do Brasil, e a da Europa na América Latina, que através dessa empresa brasileira isso poderia ser feito. E, espantado, o alemão olhou e disse: espera aí, com certa ironia, vocês estão querendo me convencer que o Brasil produz software? Se a sua empresa produz, é isso que você está dizendo? E nós ficamos realmente incomodados com aquela ironia, com aquela forma de colocar. Obviamente que veio à mente aquela revista de bordo, aqueles estereótipos como éramos reconhecidos. E de pronto, né, eu acho que tomado por uma certa brasilidade, eu abri uma revista alemã, quer dizer, na língua dele, mostrando a Bolsa de Valores, uma fotografia ao fundo, e a matéria dizendo a modernização da Bolsa de Valores de Frankfurt por uma empresa carioca. Inclusive com a fotografia de um executivo amigo nosso que estava ali naquela feira. Ele realmente ficou espantado, ao ouvir inclusive que nós tínhamos 3 vezes mais clientes do que ele, e vendo aquela matéria, finalmente resolveu nos escutar. 11 anos se passaram, transcorreram então praticamente uma década e pouco. E na semana passada, a presidente Dilma abre a feira CeBIT, a mesma feira, onde o Brasil agora era o país convidado, o país de honra. A presença brasileira daquele pequeno grupo, 130 empresas e organizações, além de empresas do tipo Embraer, Petrobras, também participando. 1.200 metros quadrados distantes em 4 pavilhões. Ao invés de um monte de logomarcas sem sentido ou desconectadas, um único global brand, a marca Brasil, através da marca Brasil IT Plus, que é a marca com que o setor de software se identifica. Trabalho esse exaustivo da sociedade Softex, que organizou toda essa iniciativa, toda essa presença no pavilhão. Acompanhando a presidente Dilma, estavam ali os ministros da Indústria e Comércio Exterior, o ministro das Comunicações, o ministro da Ciência e Tecnologia, veja o peso de país que foi dado, além da presença de governadores, como o governador da Bahia e o governador do Rio Grande do Sul. Num olhar atento, a chanceler Angela Merkel ouvia da presidente Dilma dizer que é graças à força das empresas de tecnologia da informação verde amarelas que o Brasil hoje consegue ter a estrutura e o suporte para avançar rumo à 5ª economia do mundo, porque já atingimos a 6ª. Outro contexto, outro período, uma outra época em que em apenas 11 anos saímos de uma visão estereotipada para uma visão de bola da vez, de uma visão de subdesenvolvidos
de terceiro mundo para uma visão de país emergente, de uma nova e promissora economia, onde o mundo em crise e o Brasil se destacando. Curioso, segundo o Gartner, na época dessa história, o mercado brasileiro era de 7 bilhões de dólares. Segundo o Gartner, agora sim, que é o instituto de pesquisa mais confiável, de maior credibilidade no mundo nesse tema, das tecnologias da informação, o Brasil atingirá mais de 140 bilhões de dólares no seu mercado interno em 2012, enquanto o mundo vai crescer 4,6% no setor de tecnologia da informação, prevê-se o crescimento de 10% do Brasil nessa área. Olha, muita coisa mudou no mundo então. Essa é a grande conclusão que a gente pode chegar. Nós temos urna eletrônica desde aquela época. Nós temos tecnologias de automação bancária sofisticadíssimas de governança eletrônica desde aquela época. Isso foi lembrado para o alemão. Hoje estamos muito mais arrojados, muito mais aperfeiçoados e muito para fazer. Podemos até, por enquanto, entender que na odisseia da competitividade global ainda não consolidamos o nosso espaço, mas é bem verdade que no país do futebol a tecnologia bate um bolão.